Olá, feliz dia, um feliz e maravilhoso dia para nós. Gente, ainda de pijama, me bateu um monte de ideias aqui, né? Então, nesse multiversos eu falo de algumas coisas um pouco diferentes, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão dessas intempéries que o planeta está passando, né? Que eu mesma passei a semana passada, né? Sexta-feira passada, a cidade onde eu moro, a região, né? Então teve vento, chuva, granizo, trovão, enfim, tudo isso junto misturado. E eu fiquei refletindo e acordei assim com um monte de ideias. Hoje, sabe quando você acorda assim, cai um monte de ficha? Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Porque depois da tempestade vem uma faxina, né? Fica tudo sujo. Então é importante a gente entender por quê, né? As mentes ficam buscando razões para tudo isso. Então, a primeira coisa que todos nós temos que ter isso muito claro é que nós somos luz, né? Nós somos um espírito, um ser luminoso que abaixou a sua frequência, abaixou e entrou dentro de uma frequência que nós chamamos de matéria, mas ainda é a mesma. Então nós temos uma parte mais luz, mais levinha, e essa que está aqui ocupando esse corpo seu, e tudo isso que está ao seu redor, mas elas estão interligadas, ainda é luz, mas é luz numa frequência muito baixinha, tudo vibra, né? Tudo se mexe, mas os nossos olhos ainda não percebem. E que tudo que acontece aqui interfere nessa nossa parte espiritual, e tudo que acontece na nossa parte espiritual interfere na matéria. Por que que isso é muito importante? Se eu perguntar para você, você lembra de como foi a sua infância? Você vai falar assim, ai, nossa, eu não lembro quase nada. Isso é geral. Raras são as pessoas que têm essa consciência, né, da sua infância, da sua primeira infância, então é mais complicado. Aí da segunda pode ter um pouco mais, mas é muita coisa que a gente viveu. Então, se você teve uma outra vida, imagina se nessa você já não lembra, imagina as outras que você já passou. Só que isso não invalida tudo que você vivenciou. Porque o que nós fazemos, as experiências que nós temos, elas têm dois resultados. Ou você gera luz, ou você gera densidade. Essa luz vai ficando pesada, né? Ela vai negativada, densa, né? Por isso que nós temos matéria. E isso fica em algum lugar, não some. A energia, você já viu a energia sumir? Ela vai mudando o seu formato. Então, tem um formato que está no nosso plano espiritual, né? São densidades, podem ser nuvens clarinhas, podem ser nuvens mais escuras, e elas estão aí, né? Você não tem aquela pessoa que você chega perto e você fala, nossa, primeira vez que você tá vendo, acho que eu não curti muito. Nossa, eu adorei. Então, é a qualidade das nuvenzinhas que as pessoas têm. E que você olha para o físico, mas você não vê. Então, você não sabe como são as suas nuvens e não sabe como são as nuvens das pessoas. E essas nuvens que nós temos são os nossos créditos ou os nossos débitos. E isso precisa ser pago, né? Precisa ser resgatado. Então, aquela densidade que você tem que ser mudada para uma condição energética de luz. Como que é feito isso? Dificuldades em relacionamento, dificuldades com dinheiro, dificuldades de poder, doenças, e inclui essas intempéries. Por quê? Porque a gente pode ter sujado muita água,
contaminado muito o solo, feito muitos estragos na natureza, das mais diversas formas. Isso também é um desequilíbrio, porque esses elementos, apesar de muitas pessoas terem existência, têm o seu nível de consciência, de vento, de terra, né? Então, toda ação que nós fazemos ou gera uma densidade ou gera luz. Toda ação, todo pensamento, todo sentimento, né? Toda intenção e toda omissão, né? Então, tudo que eu sou está impactando o meu redor, ou com luz ou com sombra. Às vezes mais, às vezes menos. E como que eu lido com isso nesses momentos, né? Onde o negócio tá gravado, eu fico, nossa, mas por que, né? Que você aqui não teve nada e o seu vizinho passou por um monte de dificuldade. Às vezes perde tudo, como foi algumas pessoas no Rio Grande do Sul. Justamente por causa disso, né? Ah, mas tem tem o mal envolvido. Então, mas o mal só vai atuar naquilo que ressona, né? Então, aqui gera a importância de nós termos um campo mais de luz do que de sombra. Quando você vai passar por um acidente, tem pessoas que caem lá de não sei onde e não sofre nada. E tem gente que escorrega e machuca muito. Então, tudo isso também está ligado nessas densidades que nós temos. Isso se chama lei da justiça, né? Ai, Deus castiga. Deus não castiga. Ele é só amor. O que castiga são essas nuvens que nós temos, seja dessa vida ou de uma outra vida, mesmo que você tenha esquecido, que chegou o momento de pagar o boleto. Então, para você fazer uma faxina aí na sua vida, às vezes precisa perder umas coisas, passar por umas dificuldades para você exercitar uma outra coisa na sua vida, né? Então, ali, ó, naquele momento, né, tá acontecendo o terremoto, a tempestade, seja lá o que for, você tem necessidade nesse momento de lidar com o seu medo. Esse dedo ajuda, segura. Ah, eu vou correr e segurar o dedo? Se for preciso, não é verdade? Então, esse dedo ajuda nós a lidarmos com o medo. É algo, por exemplo, está acontecendo a tempestade fora, o que eu fiz, né? Ajoelhei, segurei o dedo, resolvi um tanto do meu medo e pedi auxílio aos seres de luz. Por quê? Porque a gente pode ser um canal nesse momento. Para isso você tem que ir treinando. Mas na hora, o que eu faço, né? A gente sempre recorre a alguém que está mais acima de nós e que vê tudo isso de um outro lugar. Né? Não vou pedir para quem está no poço. Ele que está precisando do meu auxílio, não é verdade? Então, essas leis, né, que regem os homens, essas leis que nos governam, elas atuam o tempo todo, mesmo que você queira se rebelar, mesmo que você não aceite. Aliás, piora quando você não tem esse entendimento de que o que você planta, o que você colhe. Todo mundo já ouviu isso, e isso é real. E não some. Tem gente que fala, nossa, porque é injusto esse mundo. Essa pessoa que hoje só fica na injustiça e entende que ela está impune, ela não entende essa lei de que nós somos espirituais, temos um espírito e que esse espírito vai ocupar um corpo e que essas nuvens têm que ser resgatadas, né, através do exercício do bem em tudo e para todos, né, porque todos somos interligados. Então aconteceu aí a sua intempérie, beleza, agora vem a fase da faxina. O que eu posso fazer nesse momento, né, da faxina? Tem uma parte que é física mesmo, limpar a sua casa, organizar as suas coisas. E tem o auxílio aquele
que passou por uma dificuldade, assim como os seres de luz nos auxiliam no momento, né, do maior agito, também podemos estender a mão àqueles outros que passaram por dificuldades. Ai, fulano tá se aproveitando, tá pedindo, nem aconteceu nada com ele, mas ele tá pedindo dinheiro. Eu dei. Essa responsabilidade do que fazer, né, de se aproveitar desses momentos catastróficos, é de quem faz. Se você deu de bom coração, tá positivo operante, né? A gente também não tem responsabilidade com o ato do outro, mas você pode pesquisar se é de acordo ou se não é de acordo, né? Se é idôneo, se não é idôneo. Isso também é a sua parte, para você contribuir corretamente com quem é real na necessidade. Mas independente disso, a responsabilidade, né, da solicitação é para quem faz, né? São as intenções das pessoas. Lembram? Pensamento, sentimento, palavras, atos, ações, intenções e omissões. Se a intenção da pessoa é se aproveitar, em algum momento na vida dela ela também vai passar pelo mesmo processo, porque sempre tem um que é mais inteligente, né? Que é a própria pessoa que acha que é o máximo. Enfim. E aqui também fica a intenção, né? Que você desperte para que tudo que passa na sua vida nem sempre é daqui, dessa vivência que você teve com esse corpo. Tem coisas que são de outras vidas que ficaram aí, não some, né? Não some o que você faz. Isso é a ação, isso é a reação, isso é uma lei, não é castigo, não é castigo. Mesmo essa doença que você tem, mesmo essa dificuldade com o seu filho, com o seu marido, com sua sogra, seja com quem, com o seu chefe, essas coisas que te amarram, elas teve origem em algum momento, nessa encarnação, em outra encarnação. Então, o primeiro é esse entendimento, né? Mesmo essas tempestades, elas são frutos de quem plantou um dia, né? Nós, em outras encarnações, podemos ter feito coisas que agrediram os ventos, as terras, os animais. E aí, nessa, temos a oportunidade de resgatar esse débito. E isso é importante. E quanto mais amor você coloca, mais rápido é isso. Entenda, a justiça humana, ela é falha, né? E ela é muito questionável, digamos assim. Mas essa, né, que abarca todo um processo maior, ela não é, e ela não é vingativa, ela é educativa, ela visa o seu desenvolvimento e não é olho por olho, dente por dente. Muitas vezes você teve um desentendimento com X, mas não necessariamente você vai passar pela mesma coisa ou com a mesma pessoa. Pode ser com outra, você resgata isso com outra pessoa, você resgata isso de uma outra forma, você gera uma luz que vai dissolvendo isso através do seu dia a dia, né? Não é algo assim fora da curva, né? Poucas pessoas estão fora da curva e dão conta de coisas mais coletivas, mas aí no seu dia a dia, né? As gentilezas, os pequenos atos, consigo, com quem está dentro da sua família, né? Com esses próximos. Então, isso vai gerando, você vai resgatando isso com suavidade, com os bons pensamentos, com os bons sentimentos. E aqui entra uma coisa muito importante. Aconteceu algo aí, né? Se não foi essa tempestade aí na sua vida, agradeça, né? O que você pode fazer? Não fique no celular ou com o vizinho editando frequências de medo. Nossa, vai vir outra. Por quê? Você tem memórias
de outros processos, de outras vidas, onde você passou por tragédias, por calamidades, por perdas, por morte, enfim, por coisas muito dolorosas. E isso ficou marcado no seu espírito profundamente. Então, quando isso acontece novamente, perto, ou você liga a TV, isso aciona essa memória, essa lembrança. E às vezes você fica assim, ó, perde sono, acontece, você fica esquisito de alguma forma por causa dessas memórias. E é importante você entender que se não aconteceu com você, mas de alguma forma foi acionada a memória. Então você fica ali, ó, vendo o que será, meu Deus, fica nesse susto, nesse quase pânico. Respira, segura o dedinho e para de ver essas coisas, porque isso só tá reforçando um padrão de medo e tá baixando a sua energia, você vai ficar denso, né? Então faça algo positivo, põe uma boa música, dance, cante, aumente a sua frequência e para de ver a mesma coisa. Você viu isso? Você viu mais aquilo? Porque aquele lugar lá na cidade, você vai poder colaborar? Você vai lá ajudar positivamente? Não. Então, a sua forma é não reforçar. Não é que você vai deixar de ver coisas, de estar atualizado, mas vai parar de reforçar a tragédia, né? O trauma, o drama, a catástrofe. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, tá tudo bem, vamos passar bem. O que nós podemos fazer? O positivo perante a situação, a ação perante a situação, e não a reclamação e a repetição. Porque isso vai aumentar a sua nuvem. E aí isso vai ter que virar água depois que chover, que dá trovoada, que dá alguma coisa em você. Então, tá, acionou uma memória de que eu já passei com isso. Reze, peça ajuda. Trabalhe essa memória de alguma forma. Entende? Porque é tudo que o negativo quer, que você abaixe a sua frequência, e eles existem, e estão esperando você ver mais coisa aí, vai abaixando e vai abaixando a frequência, vai abaixando. Quando vê, você tá em pânico e nem tem algo real acontecendo, mas está acontecendo dentro de você. E você está reforçando algo que já foi faz muito tempo. Então, trabalhe esse emocional, faça orações, faça mantras, ouça boa música, veja bons filmes. Hoje eles estão todos de guerra e tragédia, mas escolha um mais antigo, bonitinho, que aqueça seu coração, né? Vá fazer atos que contribua com as pessoas que estão nessas dificuldades. Pode ser rezando mesmo, né? Reze para a Venezuela, reze para o Rio Grande do Sul, reze para o Japão, para o Canadá, para onde, para quem você quiser. Faça um movimento de luz, porque nessa transição que nós estamos passando, é isso que vai te sustentar. E você pode poder dar a mão pro seu vizinho e convidar ele também para fazer a mesma coisa. Não para ir pro poço, né? Mas para ajudar nessa luz que nós precisamos constelar na nossa vida, né? Realizar isso mesmo, porque isso vai te deixar bem, né? Essa alegria, cultivar a alegria genuína, mesmo que no começo ela seja meio falsificada, tá valendo, né? Então procure o positivo nesses dias, né? Você já entendeu que muita gente tá sofrida? Faça oração. Morreu uma pessoa, faça uma oração pela pessoa, né? É isso que ela precisa. E não que você fique, tadinha, e abaixando mais a frequência da bichinha, né?
Então, vamos abrir mais o nosso coração em luz, né? Ressonar, sim, com auxílio, mas um auxílio de frequência positiva. Porque um dia o seu boleto também vai chegar e você vai necessitar de auxílio. Então, se você já vai quitando, nem que seja uns pouquinhos, isso vai ser desse tamanhozinho, como foi o meu, né? Caiu uma telha no telhado, o vizinho também só foi telha, o outro também só foi uma calha, para que a gente passe por tudo isso com o mínimo e até zere. Já pensou? Nem vai acontecer mais, porque todos nós nos unimos e fizemos o bem, vibramos no bem. Então vamos junto, numa corrente do bem mesmo. É piegas? Não é, é a vida, né? A gente feliz é muito melhor. É a gente fazer as coisas com alegria, com vontade, com disposição, contagia quem está ao lado de você. Então, contagie o outro com o bom, né? Já que você tem que contaminar alguém, contamine com o bem, com o amor. Vamos juntos? Gratidão.